Cresci ouvindo os causos da minha família, e este é um que se passou na casa dos meus avós paternos. Lá nos anos 70, era uma casa grande, antiga, fincada num terreno generoso, do tipo que não se vê mais. Até hoje ela guarda o ar do passado, mesmo com as reformas que sofreu. Naquela época, a cozinha era um cômodo separado, nos fundos do quintal, com seu fogão a lenha. A casa principal era modesta. 2 quartos, sala e banheiro. Na frente de tudo, virado para a rua, ficava o bar do meu avô, onde minha avó passava boa parte do dia. Numa manhã ensolarada, enquanto o bar já atendia os primeiros clientes, meus 3 tios mais novos brincavam no vasto quintal. Eles tinham idades entre 8 e 12 anos. Os irmãos mais velhos, como meu pai, já trabalhavam ou tinham suas próprias famílias. A brincadeira foi interrompida quando um deles espiou pela janela da cozinha e gelou. Lá dentro, uma família desconhecida, um homem, uma mulher e 2 crianças, estava sentada à mesa. Agiam com a naturalidade de quem estava em casa, a ponto de estarem passando um café. A cena era tão real que meu tio viu o vapor subir do coador de pano. Ele chamou os irmãos, que incrédulos, viram a mesma cena. O medo tomou conta. Sem coragem de entrar, eles deram a volta correndo pelo quintal e foram em disparada até o bar para chamar minha avó. Ela foi ver o que era aquilo, mas ao abrir a porta da cozinha, encontrou o cômodo vazio e silencioso. Não havia sinal de ninguém, nem mesmo o aroma de café recém-feito pairando no ar. O impacto foi tão forte que pelo resto da semana, as crianças evitaram a cozinha e o fundo do quintal, antes seu lugar favorito. Meus avós, porém, não se surpreenderam. Eles tinham uma teoria, nascida da sabedoria popular. Diziam que ali, antes de ser cidade, foi uma grande fazenda cheia de histórias, muitas delas violentas, conflitos por terra, disputas com indígenas. Muita gente morreu naquela região, e por algum motivo, suas almas não seguiram adiante. Permaneceram apegadas à terra, vagando. Eles não querem assustar, minha avó dizia. Às vezes, nem sabem que estamos aqui. Só aparecem para quem tem o dom de ver. Naquela época, as noites eram preenchidas com conversas e histórias como essa. Talvez o ato de lembrar e contar atraísse essas presenças. Hoje, as telas dos celulares substituíram as rodas de causos, mas tenho certeza de que os espíritos continuam por aí, silenciosos, apenas esperando alguém mais sensível olhar pela janela. Gostou dessa história? Clique em curtir e se inscreva no canal para conhecer outros causos da minha família.